O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Mokshadharma Parva. Capítulo 200. Ambos alcançam Brahma. Yudhishthira disse: diga-me, ó avô, que resposta foi dada a Virupa pelo Brahmana ou pelo monarca depois da conclusão das palavras do último? Qual foi o tipo de fim, entre aqueles descritos por ti, que eles alcançaram? Qual, de fato, foi a conversa que ocorreu entre eles, e o que eles fizeram lá? Bhishma disse: o Brahmana, dizendo, que sejas como tu dizes, adorou Dharma e Yama e Tempo e Mritu e o céu, todos os quais eram dignos de adoração. Ele também adorou todos aqueles principais dos Brahmanas que tinham ido lá para curvar suas cabeças a eles. Dirigindo-se ao monarca então, ele disse: dotado da recompensa de minhas recitações, ó sábio nobre, obtenha uma posição de eminência. Com tua permissão eu me dedicarei a minhas recitações novamente. Ó alto de grande poder, a deusa Savitri me deu um benefício, dizendo, que tua dedicação às recitações seja contínua. O rei disse: se teu sucesso em recitação se tornou inútil por tu teres me dado aqueles frutos, e se teu coração está determinado a praticar outra vez, vá, ó Brahmana erudito, meio a meio comigo, e que a recompensa de tuas recitações sejam tuas, compartilhe comigo desta recompensa. O Brahmana disse: tu fizeste esforços árduos perante todas essas pessoas para fazer de mim um participante das recompensas acumuladas por ti como as consequências de tuas próprias ações. Que nós então nos tornemos iguais em relação às nossas recompensas na próxima vida, e vamos receber aquele fim o qual é nosso. Sabendo da decisão a qual eles haviam chegado lá, o chefe dos deuses foi àquele local, acompanhado pelas divindades e os regentes do mundo. Os sadhyas, os visvas, os mantras, diversos tipos de música alta e suave, os rios, as montanhas, os mares, as águas sagradas, as penitências, as ordenanças sobre yoga, os Vedas, os sons que acompanham o canto dos samas, Sarasvati, Narada, Parvata, Visvavasu, os Awas, os Uyus, o Gandharva Chitrasena com todos os membros de sua família, os Nagas, os sadhyas, os Munis, o Deus de deuses, isto é, Prajapati, e o próprio Vishnu inconcebível e de 1000 cabeças, chegaram lá. Tambores e trombetas foram batidos e soprados no firmamento. Flores celestes foram derramadas sobre aqueles seres de grande alma. Grupos de apsaras dançavam por toda parte. O céu, em sua forma incorporada, chegou lá. Dirigindo-se ao Brahmana, ele disse: tu alcançaste o sucesso. Tu és altamente abençoado. Dirigindo-se em seguida ao monarca, ele disse: tu também, ó rei, alcançaste o sucesso. Aquelas duas pessoas então, ó monarca, isto é, o Brahmana e o rei, tendo feito bem um ao outro, afastaram seus sentidos dos objetos do mundo. Fixando os ares vitais prana, apana, samana, udana e vyana no coração, eles concentraram a mente em prana e apana unidos. Eles então colocaram os dois ares unidos no abdômen, e dirigiram seu olhar fixo à ponta do nariz e então imediatamente abaixo das duas sobrancelhas. Eles em seguida mantiveram os dois ares, com a ajuda da mente, no lugar que fica entre as sobrancelhas, levando-os lá muito gradualmente. Com corpos totalmente inativos, eles estavam absortos com o olhar fixo. Tendo controle sobre suas almas, eles então colocaram a alma dentro do cérebro. Então, atravessando o topo da cabeça do Brahmana de grande alma, uma chama ígnea de esplendor magnífico ascendeu ao céu. Altas exclamações de pesar, proferidas por todas as criaturas, foram então ouvidas por todos os lados. Seus louvores cantados por todos, aquele esplendor então entrou no próprio Brahman. O grandioso avô, se adiantando, dirigiu-se àquele esplendor que tinha assumido uma forma da altura de um palmo, dizendo: bem-vindo! E mais uma vez ele proferiu essas palavras: em verdade, os recitadores alcançam o mesmo fim com os yogins. O alcance pelo yogin de seu fim é um objeto de visão direta para todos esses aqui reunidos. Os yogins alcançam Brahma aqui mesmo. Em relação aos recitadores, há esta distinção, que é ordenado para eles a honra de Brahman se adiantar para recebê-los depois de sua partida da terra. Habite em mim.
Assim falou Brahman e mais uma vez deu consciência àquele esplendor. De fato, o Brahmana então, livre de todas as ansiedades, entrou na boca do Criador. O monarca Ikshvaku também, da mesma maneira, entrou no avô divino como aquele principal dos Brahmanas. As divindades reunidas saudaram o autonascido e disseram, um fim muito superior é, de fato, ordenado para os recitadores. Este esforço que nós tivemos empregar é em prol dos recitadores. Com relação a nós viemos aqui para ver isto. Tu fizeste esses dois iguais, deste a eles honra igual, e concedeste a eles um fim igual. O fim sublime que está reservado para yogins e recitadores foi visto por nós hoje. Transcendendo todas as regiões de felicidade, estes dois são capazes de ir para onde quer que eles desejem. Brahman disse, também aquele que ler o grande Smriti, isto é, o Veda, e também aquele que ler os outros Smritis auspiciosos que seguem o primeiro, isto é, o de Manu e o resto, irá, dessa maneira, alcançar a mesma região comigo. Aquele também que é dedicado ao Yoga alcançará desse modo, sem dúvida, depois da morte, as regiões que são minhas. Eu partirei daqui. Vão vocês todos para seus respectivos lugares para a realização de seus objetivos. Bhishma continuou, tendo dito estas palavras, aquele principal dos deuses desapareceu. As divindades reunidas, tendo previamente se despedido dele, voltaram para suas respectivas residências. Todos aqueles seres de grande alma, tendo honrado o Dharma, prosseguiram com corações bem satisfeitos, ó monarca, seguindo aquela grande divindade. Estas são as recompensas dos recitadores e este é seu fim. Eu os descrevi para ti como eu mesmo ouvi a respeito deles. O que mais, ó monarca, tu desejas ouvir? Capítulo 201. Mano para Vrihaspati sobre conhecimento e frutos de ações. Yudhishthira disse, quais são os frutos do yoga representado pelo conhecimento, de todos os Vedas, e das várias observâncias e votos? Como também a alma criatura pode ser conhecida? Nos diga, isto, ó avô. Bhishma disse, em relação a isto é citada a antiga narrativa da conversa entre aquele senhor de criaturas, isto é, Manu, e o grande Rishi Vrihaspati. Nos tempos passados, o principal dos rishis celestes, Vrihaspati, que era um discípulo de Manu, reverenciou seu preceptor e, se dirigindo àquele senhor e principal das criaturas, disse, qual é a causa do universo? De onde as ordenanças sobre sacrifícios e outras observâncias virtuosas fluíram? Quais são aqueles frutos que os eruditos dizem que são ligados ao conhecimento? Diga-me também realmente, ó ilustre, o que é aquilo que os próprios Vedas não têm podido revelar? Quais são aqueles frutos que são adorados por personagens eminentes conhecedores da ciência de Artha, dos Vedas, e dos mantras, através de sacrifícios e doações abundantes de gado? De onde surgem aqueles frutos? Onde eles são encontrados? Conte-me também aquela velha história, isto é, de onde a terra, todos os objetos terrestres, vento, firmamento, criaturas aquáticas, água, céu, e os habitantes do céu, todos surgiram. As inclinações do homem tendem em direção àquele objeto acerca do qual ele procura conhecimento. Eu não tenho conhecimento daquele antigo e supremo. Como eu me salvarei de uma manifestação falsa de inclinações em direção a ele? O fato é, eu não sei nada dele, mas eu ainda professo adorá-lo. Este é um comportamento falso. Como eu serei salvo de tal falsidade? Eu tenho estudado os riks, todos os samas, todos os yajuses, os chandas, as regras de métrica como aplicáveis aos hinos védicos, astronomia Jyotish, que forma a Anga dos Vedas, Nirukta, que fornece regras para a interpretação de passagens obscuras dos Vedas, e também dá os significados de palavras técnicas ou obscuras usadas neles, gramática, Sankalpa Kalpa é a descrição de ritos religiosos, e Siksha a ciência de pronúncia como aplicada a mantras e hinos védicos. Mas eu não tenho conhecimento da natureza das grandes criaturas, os 5 elementos primordiais que entram na composição de tudo. Diga-me tudo o que eu te perguntei, por usar somente afirmações simples e diferenciando adjetivos ou atributos. Diga-me quais são os frutos do conhecimento e quais são aqueles frutos que são ligados a sacrifícios e outros ritos religiosos.
Explique-me também como um ser incorporado parte de seu corpo e como ele obtém outro corpo. Manos disse: aquilo que é agradável para alguém é dito que constitui sua felicidade. Similarmente, aquilo que é desagradável para alguém é dito que constitui sua tristeza. Por isto eu obterei felicidade e afastarei a tristeza, de um sentimento como esse flui em todos os atos religiosos. Os esforços para a aquisição de conhecimento, no entanto, provêm de um sentimento para evitar felicidade e tristeza. Aqueles que acreditam que a felicidade não é eterna e que, portanto, eles não devem procurá-la, se afastam de todos os atos pios os quais levam à felicidade. Eles buscam conhecimento como um melhor meio para evitar tudo o que é transitório e imutável. Eles procuram moksha ou emancipação completa, a qual foi descrita nos capítulos anteriores. As ordenanças sobre sacrifícios e outras observâncias, que se encontram nos Vedas, são todas ligadas com desejo. Aquele, no entanto, que se liberta do desejo, consegue alcançar Brahma. O homem que, pelo desejo de obter felicidade, anda pelo caminho das ações, as quais são de diversos tipos, tem que ir para o inferno. O significado de inferno como aplicado em tais passagens foi explicado antes. Vrihaspati disse: as aspirações dos homens estão ligadas à aquisição do agradável que termina em felicidade, e à evitação do desagradável que traz tristeza. Tal aquisição e tal evitação também são realizadas por meio de ações. Manos disse: é por se libertar das ações que alguém consegue entrar em Brahma. As ordenanças sobre ações fluíram por este mesmo objetivo. O sentido é que uma pessoa deve se dedicar às ações como um tipo de preparação. Posteriormente ela deve abandoná-las para obter o fim mais sublime. As ações, portanto, têm seu uso, e ajudam uma pessoa, embora indiretamente, na obtenção de Brahma. As ordenanças sobre ações tentam somente aqueles cujos corações não estão livres do desejo. Por se libertar das ações, como já dito, alguém alcança o estado mais elevado. Alguém desejoso de felicidade e emancipação, se dirigindo a ritos religiosos, fica purificado das atrações por meio de ações que têm como seu objetivo a purificação da alma, e finalmente ganha grande esplendor. Por se libertar das ações, alguém alcança o fim mais sublime, isto é, Brahma, o qual está muitíssimo acima da recompensa que os atos dão. Todas as criaturas foram criadas por mente e ação. Estes também são os dois melhores caminhos adorados por todos. Ações externas produzem frutos que são transitórios como também eternos. Para adquirir os últimos, não há outro meio além do abandono dos frutos pela mente, isto é, atos podem ser praticados, mas seus resultados nunca devem ser cobiçados. Como a visão, quando a noite passa e o véu da escuridão é removido dela, guia seu possuidor por seu próprio poder, assim a compreensão, quando ela vem a ser dotada de conhecimento, consegue ver todos os males que são dignos de serem evitados. Cobras, folhas de cusa de pontas afiadas, e buracos, os homens evitam quando eles percebem que estão em seu caminho. Se alguns pisam ou caem dentro deles, eles fazem isso por ignorância. Veja a superioridade dos frutos do conhecimento sobre aqueles da ignorância. Mantras aplicados devidamente, sacrifícios, os presentes chamados de dakshina, doações de alimento, e concentração da mente para a contemplação divina. Estas são as 5 ações que são citadas como produtivas de frutos, não havendo mais nenhuma. As ações têm os 3 atributos de sattva, rajas, e tamas por sua alma. Os Vedas dizem isto. Os Vedas consistem em mantras. Os mantras, portanto, têm as mesmas 3 qualidades, já que é com mantras que as ações devem ser realizadas. O ritual também deve estar sujeito às mesmas 3 qualidades. Os resultados da ação dependem da mente, isto é, do motivo das ações. É a criatura incorporada que desfruta daqueles resultados. Todos os excelentes tipos de som, forma, gosto, toque e aroma são os frutos de ações, sendo obteníveis na região de ações, isto é, céu. Em relação, no entanto, aos frutos do conhecimento, o homem os obtém aqui mesmo antes da morte. Quaisquer atos que sejam realizados por meio do corpo, uma pessoa desfruta dos resultados deles em um estado de existência física.
O corpo é, de fato, a estrutura a qual a felicidade inere, como também a estrutura a qual a tristeza inere. O resultado de todos os atos realizados por meio do corpo é o céu onde uma pessoa em um estado físico embora sutil desfruta daqueles resultados. Se a emancipação é para ser procurada, ela deve ser alcançada através da mente. Quaisquer atos que sejam realizados por meio de palavras, seus frutos serão desfrutados em um estado no qual palavras possam ser faladas. Similarmente, quaisquer atos que sejam realizados pela mente, seus frutos são desfrutados em um estado no qual alguém não esteja livre da mente. Dedicada aos frutos das ações, quaisquer tipos de ações sattvicas, ou rajasicas, ou tamasicas que uma pessoa cobiçosa de resultados realize, os frutos, bons ou maus, que ela realmente desfruta compartilham do caráter delas. Como peixes indo contra uma corrente de água, as ações de uma vida passada chegam ao ator. A criatura incorporada sente felicidade por suas boas ações, e tristeza pelas más. Ele de quem este universo surgiu, ele por conhecer a quem pessoas de almas purificadas transcendem este mundo, ele que não é expressado por mantras e palavras védicas, eu agora indicarei. Ouça-me enquanto eu falo daquele mais sublime dos sublimes. Ele mesmo livre dos vários tipos de gosto e cheiro, e som e toque e forma, ele não pode ser compreendido pelos sentidos, e manifesto, sem cor, ou único, e ele tem criado os 5 tipos de objetos, isto é, sabor, etc. para suas criaturas. Ele não é nem feminino, nem masculino, nem de sexo neutro. Ele não é existente como átomo, nem inexistente como espaço, nem existente não existente como maya ou ilusão. Somente aqueles que conhecem Brahma veem a ele. Ele não conhece direção. Capítulo 202. Mano sobre espaço, alma, 5 elementos. Manos disse, daquele eterno e imperecível surgiu primeiro o espaço. Do espaço veio o vento. Do vento veio a luz. Da luz veio a água. Da água surgiu o universo. E do universo, todas as coisas que existem nele. Os corpos de todas as coisas terrenas, depois da dissolução, primeiro entram na água, então na luz ou calor, então no vento, e então no espaço. Aqueles que procuram emancipação não têm que voltar do espaço. Por outro lado, eles alcançam Brahma. O refúgio da emancipação, isto é, Brahma, não é nem quente, nem frio, nem suave nem ardente, nem azedo nem adstringente, nem doce nem amargo. Ele não é dotado de som, ou cheiro, ou forma. Ele transcende todos esses e tudo, e é sem dimensões. A pele percebe toque, a língua, gosto, o nariz, cheiro, os ouvidos, sons, e os olhos, formas. Homens não familiarizados com a Adhyatma não conseguem ver o que está acima destes. Tendo afastado a língua dos sabores, o nariz dos perfumes, os ouvidos dos sons, a pele do toque, e os olhos das formas, alguém consegue ver seu próprio eu como independente dos sentidos e da mente, portanto, dos atributos. Isto é, ele vê sua própria alma. É dito que aquilo que é a causa do ator, a ação, o material com o qual a ação é feita, o lugar e a hora da ação, e as tendências e propensões em relação à felicidade e tristeza, é chamado de eu ou alma. Aquilo que permeia tudo, que faz tudo assumindo as formas de criaturas vivas, aquilo que existe no universo, assim como os mantras declaram, isto é, que embora se divide em milhares de formas, como a imagem da lua em uma quantidade de água agitada, aquilo que é a causa de tudo, aquilo que é o mais alto dos altos, e aquilo que é sem um segundo e que faz todas as coisas, é a causa. Tudo mais é feito. É visto que uma pessoa, por causa dos atos realizados por ela, obtém resultados bons e maus, os quais embora aparentemente incompatíveis uns com os outros, ainda assim vivem juntos em harmonia. De fato, como os frutos bons e maus nascidos de suas próprias ações moram juntos nos corpos de criaturas os quais são seu refúgio, assim mesmo o conhecimento mora no corpo. A analogia consiste nisto. Frutos bons e maus, embora incompatíveis, moram juntos. Similarmente, o conhecimento, embora não material, reside no corpo material. É claro, conhecimento é usado aqui no sentido da mente ou da compreensão.
Como uma lâmpada acesa, enquanto queimando, revela outros objetos diante de si, assim os 5 sentidos, que são como lâmpadas fixadas em árvores altas, descobrem seus respectivos objetos quando acesos pelo conhecimento. Como os vários ministros de um rei, unidos, dão conselhos a ele, assim mesmo os 5 sentidos, que estão no corpo, são todos subservientes ao conhecimento. O último é superior a todos eles. Como as chamas do fogo, a corrente do vento, os raios do sol, e as águas dos rios vêm e vão repetidamente, assim mesmo os corpos das criaturas incorporadas estão indo e vindo repetidamente. Como uma pessoa por pegar um machado não pode, por cortar um pedaço de madeira, achar fumaça ou fogo nele, assim mesmo não se pode, por abrir os braços e pés e estômago de uma pessoa, ver o princípio de conhecimento, o qual, é claro, não tem nada em comum com o estômago, os braços e os pés. Como também, vê-se fumaça e fogo em madeira por friccioná-la contra outro pedaço, assim uma pessoa de inteligência e sabedoria bem direcionadas, por unir por meio de yoga os sentidos e a alma, pode ver a alma suprema a qual, é claro, existe em sua própria natureza, isto é, não afetada por atributos e qualidades e acidentes. Como no meio de um sonho uma pessoa vê seu próprio corpo deitado no chão como alguma coisa distinta de si mesma, assim mesmo uma pessoa, dotada dos 5 sentidos, a mente, e a compreensão, vê depois da morte seu próprio corpo e então vai de uma para outra forma. A alma não está sujeita a nascimento, crescimento, decadência e destruição. Pelos atos da vida serem dotados de efeitos, a alma, vestida em corpo, passa deste corpo quando privado de animação para outro, não vista por outros. Ninguém pode ver com o olho a forma da alma. A alma não pode, também, formar o objeto de toque de alguém. Com aqueles, isto é, os sentidos, a alma não realiza atos. Os sentidos não se aproximam da alma. A alma, no entanto, compreende eles todos. Como qualquer coisa, colocada em um fogo ardente perante um espectador, assume uma certa cor por causa da luz e calor que operam sobre ela, sem tomar qualquer outra cor ou atributo, assim mesmo a forma da alma é vista a pegar sua cor do corpo. Do mesmo modo, o homem, rejeitando um corpo, entra em outro, despercebido por todos. De fato, abandonando seu corpo, para os 5 grandes elementos primordiais, ele assume uma forma que é similarmente feita dos mesmos 5 elementos. A criatura incorporada após a destruição de seu corpo entra no espaço, vento, fogo, água e terra de tal maneira que cada elemento específico em seu corpo se mistura com o elemento específico fora de seu corpo com cuja natureza ele é consoante. Os sentidos também, que estão engajados em diversas ocupações e dependem dos 5 elementos para o exercício de suas funções, entram naqueles 5 elementos que fazem surgir suas funções. O ouvido deriva sua capacidade do espaço, e o sentido do olfato, da terra. Forma, a qual é a propriedade da visão, é a consequência da luz ou fogo. O fogo ou calor é citado como a causa dependente da água. A língua, que tem o paladar como sua propriedade, emerge na água. A pele, que tem o tato como sua propriedade, se perde no vento de cuja natureza ela compartilha. Os 5 atributos, isto é, som, etc., moram nas 5 grandes criaturas, isto é, os 5 elementos primordiais. Aqueles 5 objetos dos sentidos, isto é, espaço, etc., moram nos 5 sentidos. Todos estes os 5 atributos, os 5 elementos, e os 5 sentidos seguem a liderança da mente. A mente segue a liderança da compreensão, e a compreensão segue a liderança daquilo que existe em sua natureza verdadeira e imaculada, isto é, a alma suprema. O fazedor em seu novo corpo recebe todas as ações boas e más feitas por ele, como também todos os atos feitos por ele em sua existência passada. Todos os atos feitos nesta vida e nas próximas a virem seguem a mente, assim como animais aquáticos passam ao longo de uma corrente amena.
como uma coisa agitada e que se move rapidamente, se torna um objeto de visão, como um objeto minúsculo parece possuir grandes dimensões quando visto através de lentes, como um espelho mostra a uma pessoa seu próprio rosto, o qual não pode ser visto de outra maneira. Assim mesmo a alma, embora sutil e invisível, se torna um objeto de percepção da compreensão. Capítulo 203. Alma, lua usada como alegoria. Manos disse, a mente unida com os sentidos, lembra depois de um longo tempo as impressões dos objetos recebidas no passado. Quando os sentidos estão todos suspensos em relação às suas funções, no sono, o supremo a alma, na forma de compreensão, existe em sua própria natureza verdadeira. Quando a alma em tal momento não considera de maneira alguma todos aqueles objetos dos sentidos em relação à sua simultaneidade ou oposto em relação a tempo, mas reunindo-os de todas as direções os mantém juntos diante de si, necessariamente acontece que ela vaga entre todas as coisas que são incongruentes. Ela é, portanto, a testemunha silenciosa. Então a alma envolvida em corpo é uma coisa que tem uma existência distinta e independente. Quando a alma, em um sonho, reúne juntas as ocorrências e objetos de diferentes tempos e lugares, quando, de fato, coerência em relação a tempo e lugar não se aplica a ela, ela deve ser considerada como tendo uma existência que é distinta e independente dos sentidos e do corpo. Há rajas, há tamas, e há sattva, o terceiro. Há também 3 estados da compreensão, isto é, vigília, sonho, e sono profundo. A alma tem conhecimento dos prazeres e dores, os quais são todos contraditórios, daqueles estados, e os quais partilham da natureza dos 3 atributos mencionados primeiro. A alma somente tem conhecimento dos prazeres e dores surgidos em consequência de sattva e rajas e tamas e em conexão com os 3 estados da compreensão, devidos aos mesmos 3 atributos. A alma, no entanto, embora os conhecendo, não os desfruta ou sofre. Ela é somente a testemunha silenciosa e inativa de tudo. A alma entra nos sentidos como o vento entrando no fogo em um pedaço de madeira. O objetivo do símile é mostrar que como o vento é uma entidade separada, embora existindo com o fogo em um pedaço de madeira, assim a alma, embora existindo com os sentidos, é distinta deles. Não se pode ver a forma da alma através da visão, nem pode o sentido de tato, entre os sentidos, apreendê-la. A alma não é, também, um objeto de compreensão pela audição. Ela pode, no entanto, ser vista pela ajuda dos rutis e das instruções dos sábios. Em relação aos sentidos, aquele sentido específico que a compreende perde após tal compreensão sua existência como um sentido. Os próprios sentidos não podem compreender suas respectivas formas por si mesmos. A alma é onisciente, visto que ela compreende ambos, o conhecedor e o conhecido. Ela contempla todas as coisas. Sendo onisciente, é a alma que vê os sentidos sem, como já foi dito, os sentidos poderem compreendê-la. Ninguém viu o outro lado das montanhas em Mavat, nem o reverso do disco da lua. Ainda assim não pode ser dito que eles não existem. Similarmente, embora nunca apreendida pelos sentidos, contudo ninguém pode dizer que a alma, a qual mora em todas as criaturas, que é sutil, e que tem conhecimento como sua essência, não existe. As pessoas veem um mundo refletido no disco da lua na forma de manchas. Embora vendo, elas não sabem que é um mundo que é refletido lá dessa maneira. Assim é o conhecimento da alma. Aquele conhecimento deve vir por si mesmo. A alma depende da própria alma. Homens de sabedoria, refletindo sobre a informidade dos objetos visíveis antes do nascimento e depois da destruição, veem pela ajuda da inteligência a informidade de objetos que têm formas aparentes. O comentador usa a ilustração de uma árvore. Antes do nascimento não havia árvore, e depois da destruição também não há árvore, somente no intervalo ela existe. Só a informidade ou inexistência é evidente a partir destes 2 estados, pois é dito que aquilo não existiu no passado e não existirá no futuro, não pode ser considerado como existente no presente. Assim também, embora o movimento do Sol não possa ser visto, as pessoas, por verem seu nascimento e ocaso, concluem que o Sol tem movimento.
Similarmente, aqueles que são dotados de sabedoria e erudição veem a alma pela ajuda da lâmpada da inteligência, embora ela esteja a uma grande distância deles, e procuram imergir os 5 elementos, os quais estão perto, em Brahma. Em verdade, um objetivo não pode ser realizado sem a aplicação de meios. Pescadores pegam peixes por meio de redes feitas de fios. Animais são capturados por empregar animais como os meios. Aves são apanhadas por empregar aves como os meios. Elefantes são pegos por empregar elefantes. Desse modo, a alma pode ser compreendida pelo princípio de conhecimento. Nós temos ouvido que somente uma cobra pode ver as pernas de uma cobra. Da mesma maneira uma pessoa vê, através do conhecimento, a alma envolvida em forma sutil e residindo dentro do corpo grosseiro. As pessoas não podem, através de seus sentidos, conhecer os sentidos. Similarmente, a mera inteligência mais elevada não pode contemplar a alma a qual é suprema. A lua, no 15º dia da quinzena escura, não pode ser vista por sua forma estar escondida. Não pode ser dito, no entanto, que a destruição a alcança. O mesmo é o caso com a alma residindo no corpo. No 15º dia da quinzena escura, o corpo grosseiro da lua se torna invisível. Do mesmo modo, a alma, quando livre do corpo, não pode ser percebida. Como a lua, alcançando outro ponto no firmamento começa a brilhar novamente, similarmente, a alma, obtendo um novo corpo, começa a se manifestar mais uma vez. O nascimento, crescimento e desaparecimento da lua podem ser todos apreendidos diretamente pela visão. Estes fenômenos, no entanto, concernem a forma grosseira daquele corpo luminoso. Os semelhantes não são os atributos da alma. A lua, quando ela se mostra depois de seu desaparecimento no 15º dia da quinzena escura, é considerada como o mesmo corpo luminoso que tinha se tornado invisível. Do mesmo modo, apesar das mudanças representadas por nascimento, crescimento e velhice, uma pessoa é considerada como o mesmo indivíduo sem qualquer dúvida de sua identidade. Não pode ser visto claramente como o Raul se aproxima e deixa a lua. Da mesma maneira, não pode ser visto como a alma deixa um corpo e entra em outro. Raul fica visível somente quando ele existe com o sol ou a lua. Similarmente, a alma se torna um objeto de percepção somente quando ela existe com o corpo. Quando livre do sol ou da lua, Raul poder não pode mais ser visto. Do mesmo modo, a alma, livre do corpo, não pode mais ser vista. Então, também, como a lua, mesmo quando ela desaparece no 15º dia da quinzena escura, não é abandonada pelas constelações e as estrelas, a alma também, mesmo que separada do corpo, não é abandonada pelos resultados dos atos que ela realizou naquele corpo. Capítulo 204. Alma como separada da mente, compreensão, supremo. Manos disse, como em um sonho este corpo manifesto repousa inativo e o espírito animante em sua forma sutil, separando-se do primeiro, vaga adiante da mesma maneira, no estado chamado de sono profundo ou morte, a forma sutil com todos os sentidos se torna inativa e a compreensão, separada destes permanece desperta. O mesmo é o caso com existência e não existência. Como quando uma quantidade de água está límpida, as imagens refletidas nela podem ser vistas pelo olho, do mesmo modo, se os sentidos estão imperturbados, a alma pode ser vista pela compreensão. Se, no entanto, a quantidade de água fica agitada, a pessoa que está ao lado dela não pode mais ver aquelas imagens. Similarmente, se os sentidos ficam perturbados, a alma não pode mais ser vista pela compreensão. Ignorância gera a ilusão. A ilusão afeta a mente. Quando a mente se torna viciada, os 5 sentidos que tem a mente como seu refúgio ficam viciados também. Sobrecarregado com ignorância, e caído no atoleiro de objetos mundanos, alguém não pode desfrutar das doçuras do contentamento ou tranquilidade. A alma assim situada, não separada de suas ações boas e más, volta repetidamente para os objetos do mundo. Pelo pecado a sede de alguém nunca é saciada. A sede de alguém é saciada somente quando o pecado dele é destruído.
Por causa da atração por objetos mundanos, a qual tem uma tendência para se perpetuar, uma pessoa deseja coisas além daquelas pelas quais alguém deveria desejar, e consequentemente fracassa em alcançar o Supremo. Da destruição de todos os atos pecaminosos, o conhecimento surge nos homens. Após o aparecimento do conhecimento, alguém vê a própria alma na própria compreensão, assim como alguém vê o próprio reflexo em um espelho polido. Alguém obtém miséria por seus sentidos serem descontrolados. Alguém obtém felicidade por seus sentidos serem controlados. Portanto, deve-se reprimir a mente por um alto esforço dos objetos compreendidos pelos sentidos. Acima dos sentidos está a mente. Acima da mente está a compreensão. Acima da compreensão está a alma. Acima da alma está o Supremo ou Grandioso. Do imanifesto surgiu a alma. Da alma surgiu a compreensão. Da compreensão surgiu a mente. Quando a mente se torna associada com os sentidos, ela então percebe som e os outros objetos dos sentidos. Aquele que rejeita aqueles objetos, como também tudo que é manifesto, aquele que se liberta de todas as coisas que surgem da matéria primordial, que são todas as formas sutis ou existentes que são compostas dos tanmatras dos elementos mais grosseiros, sendo assim livre, desfruta de imortalidade. O sol nascendo difunde seus raios. Quando se põe, ele recolhe dentro de si mesmo aqueles mesmos raios que foram difundidos por ele. Do mesmo modo, a alma, entrando no corpo, obtém os 5 objetos dos sentidos por difundir sobre eles seus raios representados pelos sentidos. Quando, no entanto, ela retrocede, é dito que ela se põe por recolher aqueles raios dentro de si mesma ou recupera sua real natureza. Repetidamente levada pelo caminho que é criado pelas ações, ela obtém os resultados de suas ações por ter seguido a prática de ações. O desejo por objetos dos sentidos se mantém longe de uma pessoa que não se entrega a tal desejo. O próprio princípio do desejo, no entanto, deixa aquele que viu sua alma, a qual, é claro, é totalmente livre do desejo. Por se abster dos objetos dos sentidos, alguém pode vencer seu desejo por eles. Mas ele não consegue só por aquele método se livrar totalmente do próprio princípio de desejo. Quando uma pessoa consegue ver a própria alma, o próprio princípio de desejo dela vem a ser suprimido. Quando a compreensão, livre da atração pelos objetos dos sentidos, se torna fixa na mente, então alguém consegue alcançar Brahma, pois é lá que a mente, com a compreensão recolhida dentro dela, pode possivelmente ser extinta. Brahma não é um objeto de tato, ou de audição, ou de paladar, ou de visão, ou de olfato, ou de qualquer inferência dedutiva do conhecido. Somente a compreensão, quando afastada de tudo mais, pode alcançá-lo. Todos os objetos que a mente percebe através dos sentidos podem ser recolhidos dentro da mente. A mente pode ser recolhida dentro da compreensão. A compreensão pode ser recolhida dentro da alma, e a alma no Supremo. A existência separada de um mundo objetivo é negada na primeira parte da frase aqui. Todos os objetos dos sentidos são citados como tendo somente uma existência subjetiva. Por isso a possibilidade de eles serem recolhidos dentro da mente. Os sentidos não podem contribuir para o êxito da mente. A mente não pode entender a compreensão. A compreensão não pode entender a alma manifestada. A alma, no entanto, que é sutil, contempla eles todos. Capítulo 205. Mano continua sobre tristeza, apego aos sentidos. Manos disse, após o aparecimento de tristeza física e mental, alguém não se torna capaz de praticar yoga. É aconselhável, portanto, não meditar sobre tal tristeza. O remédio para a tristeza é a abstenção de pensar sobre ela. Quando a tristeza é meditada, ela vem agressivamente e aumenta em violência. Deve-se aliviar a tristeza mental pela sabedoria, enquanto a tristeza física deve ser curada por medicamentos. A sabedoria ensina isto. Não se deve, enquanto sob tristeza, se comportar como uma criança. O homem de sabedoria nunca deve nutrir um desejo por juventude, beleza, duração de vida, acúmulo de riqueza, saúde, e a companhia daqueles que são queridos, todos os quais são transitórios. Alguém não deve sofrer sozinho por uma tristeza que afeta toda uma comunidade.
Sem sofrer, ele deve, se ele vir uma oportunidade, procurar aplicar um remédio. Sem dúvida, a medida de tristeza é muito maior do que aquela de felicidade na vida. Para alguém que está contente com os objetos dos sentidos, a morte que é desagradável vem em consequência de sua estupefação. O homem que evita a tristeza e a alegria em verdade consegue alcançar Brahma. Tais pessoas, que possuem sabedoria, nunca têm que sofrer. Posses mundanas ocasionam tristeza. Em protegê-las tu não poderás ter qualquer felicidade. Elas são também obtidas com miséria. Não se deve, portanto, considerar sua perda. O conhecimento puro ou Brahma é considerado por ignorância como existindo nas diversas formas que são objetos de conhecimento. Saiba que a mente é somente um atributo do conhecimento. Quando a mente se torna unida com as faculdades de conhecimento, então a compreensão a qual representa as formas das coisas começa. Quando a compreensão, livre dos atributos de ação, vem a ser dirigida para a mente depois de ser retirada dos objetos externos, ela então consegue conhecer Brahma por meditação ou yoga, terminando em completa absorção samadhi. A compreensão fluindo da ignorância, e possuidora dos sentidos e atributos, corre em direção aos objetos externos, como um rio emanando de um topo de montanha e fluindo em direção a outras regiões. Quando a compreensão, recolhida dentro da mente, consegue se absorver na contemplação que é livre de atributos, ela obtém um conhecimento de Brahma como o toque de ouro em uma pedra de toque. A mente é aquilo que percebe os objetos dos sentidos. Ela deve primeiro ser extinta antes que Brahma possa ser alcançado. Dependente das qualidades dos objetos que estão diante dela, a mente nunca pode mostrar aquilo que não tem qualidades. Fechando todas as portas constituídas pelos sentidos, a compreensão deve ser recolhida dentro da mente. Neste estado, quando absorta em contemplação, ela alcança o conhecimento de Brahma. Como as 5 grandes criaturas em sua forma grosseira após a destruição dos atributos pelos quais elas são conhecidas, vêm a serem recolhidas em sua forma sutil chamada Tanmatra, da mesma maneira a compreensão pode habitar só na mente, com os sentidos todos afastados de seus objetos. Quando a compreensão, embora possuidora do atributo de certeza, mora na mente, ocupada com a natureza interna, mesmo então ela é só a mente sem ser algo superior a ela. Quando a mente ou consciência, que alcança a excelência através da contemplação, consegue identificar os atributos com aqueles que são considerados como seus possuidores, ela então pode rejeitar todos os atributos e alcançar Brahma que não tem atributos. Homens comuns consideram todos os objetos como possuidores de uma existência independente, e seus atributos também como coisas diferentes das substâncias as quais os possuem. O primeiro passo a realizar é a convicção que atributos e substâncias são o mesmo, ou que os atributos são as substâncias. O estágio seguinte, é claro, é aniquilar os próprios atributos por meio de contemplação. O resultado disso é a obtenção de Brahma. Não há indicação que seja digna o suficiente para produzir um conhecimento do que é e manifesto Brahma. Aquilo que não pode se converter em assunto de linguagem, não pode ser adquirido por alguém. Com a alma purificada, deve-se procurar se aproximar do Brahma Supremo, através da ajuda fornecida por penitências, por inferências, por autodomínio, pelas práticas e observâncias como declaradas para sua própria classe, e pelos Vedas. Pessoas de visão clara além de verem o Supremo dentro delas mesmas, o procuram até em formas externas por se livrarem dos atributos. O Supremo, que é chamado pelo nome de Juneya, isto é, aquele que deve ser conhecido, pela ausência de todos os atributos ou de sua própria natureza, nunca pode ser compreendido por raciocínio. Quando a compreensão se torna livre de atributos, somente então ela pode alcançar Brahma. Quando não emancipada dos atributos, ela se retira do Supremo. De fato, tal é a natureza da compreensão que ela se precipita em direção aos atributos e se move entre eles como fogo entre combustível. Como no estado chamado Sushupti, sono profundo, e sem sonhos os 5 sentidos existem livres de suas respectivas funções, da mesma maneira o Brahma Supremo existe muito acima de Prakriti, livre de todos os seus atributos. As criaturas incorporadas assim se dirigem para a ação por causa dos atributos.
Quando elas se abstêm disso, elas alcançam a emancipação. Algumas também pela ação vão para o céu. A criatura viva, a natureza primordial, a compreensão, os objetos dos sentidos, os sentidos, a consciência, a convicção de identidade pessoal, são chamados de criaturas, pois eles estão sujeitos à destruição. A criação original de todos estes fluiu do Supremo. Sua segunda criação ou seguinte é devido à ação de duplas ou pares de sexos opostos e está limitada a todas as coisas salvo os 5 primordiais, e é restringida por leis pelas quais a mesma espécie produz a mesma espécie. Da virtude criaturas vivas obtêm um fim excelente, e da pecaminosidade elas ganham um fim que é inferior. Aquele que não se emancipou das atrações encontra o renascimento, enquanto aquele que é emancipado delas alcança o conhecimento ou Brahma.